Convidar você a abrir comigo a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quero ler com você no capítulo 2, os versículos 7 ao versículo 12. 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Na Bíblia que está à sua frente, é a página 218, irmãos, 218. 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, assim diz a palavra do Senhor. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, de nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamando o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Não sei se você já viu e já deve ter visto, volta e meia quando vem alguém famoso fazer um show no Brasil, ou às vezes até no mundo, além de toda a movimentação que existe para o show da pessoa e tal, volta e meia o jornal noticia também uma coisa que é sempre muito curiosa: o que é que essas celebridades pedem para o seu camarim. Você já deve ter ouvido isso aqui, coisas que até espantam a gente com o nível de, digamos, bobagens que as pessoas pedem para enquanto estiverem aqui 1, 2, 3 dias. Eu vou ler para vocês algum deles aqui, vou dizer o nome porque está notório para todo mundo. Quando aqui no Rock in Rio o Elton John veio, ele pediu os cabides para calça e para comida. Não me explique depois o que quer dizer isso. O cantor chegou a enviar foto dos 6 arranjos de flores que quer em seu camarim, obrigatoriamente em vasos quadrados com 15 centímetros de altura e largura, além de palmeiras do local. A Rihanna pediu rosas de hastes curtas e longas, arranjos de flores brancas e lilás, 12 camélias e cobertura de tecido para todo o camarim. Pediu ar-condicionado, aquecedor, umidificador, e ela terá o seu chefe particular e 3 camarins para troca de figurino. Aí é humildade mesmo, meus irmãos. Jennifer Lopes, aí não é no Rock in Rio, em outra ocasião, tudo na suíte do hotel da cantora deve ser branco, do sofá até as flores, lírios brancos, uma dúzia de rosas brancas e velas, algum tipo aqui, com essência de gardênia branca. E aí, meus irmãos, você, mais uma vez, como o André e eu, que vivemos na década de 80 e 90, vamos lembrar do New Kids on the Block, que aí a gente achava que tinha acabado o New Kids on the Block, eles desistem, vão fazer show. E além de fazer show, eu vou pedir uma exigência, meu irmão, que eu achei engraçado, para o nível de desconhecimento que eles fazem há uns 20 anos. Comida italiana, indiana, mexicana, tailandesa e japonesa, hambúrguer, pizza, variedade de sopas e receitas veganas. Ainda estão na lista chás, refrigerantes e sucos, geleias, donuts, leite de soja, água da marca Fiji, bebidas energéticas, bananas, não sei onde a banana se encaixa aqui, copos de plástico não são ecologicamente corretos, além de muitos snacks. Além disso, os boy bands de sucesso dos anos 80 serão preparados 5 camarins isolados para atender os artistas, porque eles vão ficar separados. Os espaços serão acarpetados, cobertos de cortina e equipados com sofás, 2 mesas, 2 espelhos e frigobar. E além disso, com máquina de café e refrigerador para cada um, meus irmãos. E os seguranças são proibidos de tirar fotos com eles. Eu acho que os seguranças agradeceram essa recomendação do New Kids on the Block, meus irmãos, que eu não ouço esse nome há uns 20 anos, e é verdade.
E é interessante ver esse tipo de demanda, e tem aqui uma lista, e mais lista, que eu não vou ler todos aqui para vocês, porque ela mostra uma coisa muito simples. Essas pessoas se acham, não? E isso faz parte até de uma mística que é preciso, pelo menos na cabeça de alguns, manter. Porque se você não faz toda essa mística, como a gente falou, inclusive aqui do púlpito, ela constrói uma ideia de que, de fato, essas pessoas são acima da linha da normalidade. E eu não estou querendo aqui falar de musicalmente acima da linha da normalidade, porque alguns dos que nós leram aqui, de fato, estão acima. Cantam, dançam, tocam muito mais do que qualquer um, não de qualquer um aqui, mas do que alguns de nós aqui. Mas, como eu falei, a construção dessa mística em cima deles, eu fiquei imaginando, eu vou falar do Paul McCartney, porque de fato é o que eu mais gosto, viesse aqui no Brasil, meus irmãos, eu não sei o que ele pediu, mas ele pedisse feijão com arroz, e um armário, olha, eu vou querer um armário, nada contra, mas um armário da Casas Bahia no meu camarim. E aí tivesse uma foto do Paul McCartney com aquela camisetinha branca, aquela camisetinha de português que chama, né? Aquela camiseta regata, e ele fosse fotografado, camisetinha branca, comendo feijão com arroz, vendo uma televisão de tubo, programa do Silvio Santos, no SBT, tirasse aquela foto e ia dizer assim, esse cara é igual a mim. Não ia construir isso que é alimentado por eles e por nós também, de perder essa posição do Olimpo. E a gente sabe que isso é uma grande ilusão. Quando você conversa com uma pessoa famosa, ela de fato é igual, eu e você. Não estou falando aqui do talento musical, do talento artístico, de coisas parecidas, mas na sua personalidade são pessoas como nós e não fazem parte de uma classe superior. E eu fico imaginando, inclusive algo que os apóstolos lutaram contra essa aura que foi construída em cima deles. Você lembra no livro de Atos, os momentos de curas e a reação muitas vezes da multidão de querer glorificar, de querer colocar os apóstolos acima de qualquer nível humano, e os apóstolos, a primeira reação deles sempre foi uma reação de apontar tudo para Jesus. Olha, a glória não é para mim. O que aconteceu aqui, essa cura, essa expulsão aqui, esse exorcismo, essa expulsão do demônio, ou coisa parecida, nada disso vem do nosso poder, não nos glorifique, não nos exalte, somos pessoas como vocês, mas nós queremos que vocês exaltem o verdadeiro autor dessa façanha, o verdadeiro autor desse milagre, o verdadeiro autor das coisas sobrenaturais, que não somos nós, não é a igreja, mas é o Senhor da igreja, Jesus Cristo, que tem todo o poder. Ele é o autor de todas as coisas. Mas eu creio, meus irmãos, quando chegasse aqui a presença do apóstolo Paulo, a presença do apóstolo Pedro, a presença dos discípulos X ou Y, isso poderia causar para a igreja uma certa comoção de querer promover eles alguma expectativa maior do que o próprio Jesus tinha dado. E por isso que esse apóstolo Paulo, escolhido por Deus, grande pastor, grande pregador, grande plantador de igreja, grande missionário, e que vai se achar no meio daqueles cristãos de Tessalônica, ele começa dizendo, ora, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, é o primeiro versículo 7, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nós fomos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Na tradução da Nova Versão Internacional, é importante a gente ressaltar essa tradução, porque ela tem um contexto interessante, que a gente já vai explicar. Ela diz, embora como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vós, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Por que é importante essa tradução, meus irmãos? Porque, embora pudéssemos ter sido um peso, traduz melhor a ideia original aqui do apóstolo Paulo na primeira epístola de Tessalônica, aos Tessalonicenses, porque a palavra aqui usada de fato é peso, e a manutenção aqui é uma conclusão, muito embora provavelmente está corretíssima, do que é ser um peso. Quando o apóstolo fala, eu poderia, mas não estou sendo um peso para vocês, a revista atualizada traduziu, olha, esse peso quer dizer a manutenção, e normalmente a manutenção financeira do apóstolo Paulo e da sua equipe. Mas existem outras maneiras pela qual o apóstolo e a sua equipe poderiam ter sido pesadas aqui à igreja de Tessalônica.
Em primeiro lugar, como disse, a versão própria da revista atualizada é da manutenção financeira. Nós não queremos, embora pudéssemos, ser pesados financeiramente para vocês. E Paulo é claríssimo nessa questão, inclusive da manutenção, que cabia sim à igreja a manutenção dos obreiros na obra de Deus. O texto mais claro onde Paulo diz isso é na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, eu vou ler aqui para vocês, quando ele ressalta aqui nesses 4 versículos: quem jamais vai à guerra ou à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, ele vai remeter a ideia da manutenção ao Antigo Testamento, desde lá escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Essa é a primeira, essa é a descrição do apóstolo Paulo de que, fato, a obra de Deus, os obreiros de Deus são mantidos pela própria igreja. Mas se esse é o sentido, se abster de receber a igreja seria fato de quê? Por que Paulo estaria dizendo assim: olha, eu sei que é importante, eu sei que eu posso, está escrito lá desde o Antigo Testamento, mas eu estou me abstendo disso? Poderia ser por 2 sentidos. Primeiro deles, algum problema financeiro na igreja. Ele está passando por alguma crise, né? Ou seja, uma igreja humilde, uma igreja pobre que não poderia pagar o apóstolo Paulo e a sua equipe. Mas é muito pouco provável que seja esse o motivo, porque em nenhum outro momento na Epístola de Tessalonicenses Paulo vai voltar a esse assunto. E se esse é um assunto importante, a crise financeira, isso seria provavelmente exposto. Que é muito mais provável, se essa é a atitude, é que ele, como nós já tínhamos falado aqui anteriormente, Paulo queria se diferenciar daqueles pregadores, daqueles milagreiros que viviam justamente em função, ou para ser pesados à igreja, não queriam pregar por espontânea vontade ou por amor à igreja, mas o único intuito era que financeiramente recebessem alguma coisa. E aí Paulo, no intuito, dizia: olha, eu não sou como essas pessoas, eu não estou atrás do dinheiro de vocês, eu não estou atrás dos recursos de vocês, eu não quero enriquecer em prol da igreja, pensando no meu próprio bolso. Eu vou me abster da minha manutenção, para que eu possa dizer para vocês: não sou como aquelas outras pessoas. Isso provavelmente é o que estava na cabeça do apóstolo Paulo nesse sentido financeiro, mas existe um outro sentido também, que é o lugar onde Paulo ocupava, o lugar de apóstolo que nós falamos aqui, onde Paulo também poderia ter mostrado assim: olha, eu tenho minhas credenciais, eu sou o apóstolo Paulo, então se eu chego na igreja, é assim que funciona, é desse jeito, é dessa maneira. Onde é que está o respeito de vocês à minha pessoa? Cadê o meu camarim? Cadê as minhas exigências? Ou coisa parecida. Paulo podia ter usado dessa sua autoridade, nesse modo talvez um pouco negativo, para dizer para a igreja: olha, é assim que as coisas devem acontecer. E essa é a interpretação, inclusive, que Calvino dá, que Howard Marshall dá, que Hendricks dá, ou seja, que é muito mais provável que Paulo estivesse falando, incluindo ali a questão financeira, mas muito mais a credencial dele ser quem ele era. E ele não queria mostrar isso para as pessoas, até por causa do contexto que a gente vai ver logo depois. Calvino vai dizer: por ser um apóstolo, ele merecia ser recebido com maior grau de respeito, mas se absteve de qualquer demonstração de dignidade como se fosse um ministro qualquer. E a partir disso percebe-se o quão distante ele estava da sua própria vaidade. Até porque, meus irmãos, como eu disse, é muito mais provável que ele esteja mais próximo de uma questão da vaidade, de querer ser pesado, de que eu sou apóstolo Paulo, é assim que funciona, é do meu jeito, e ele ser pesado, uma mão pesada em cima da igreja, pela maneira como ele vai continuar o seu argumento. Diz aí no versículo 7 mesmo: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, ou melhor traduzindo, que nós fizéssemos ser um peso para vocês, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos.
Esse é a continuação deles, né? Ao invés de eu exigir de vocês uma grande autoridade, ou quase que um autoritarismo, e eu sou quem eu sou mesmo, sou o apóstolo Paulo, né? Eu poderia ter feito isso, não, mas eu tratei vocês como uma ama que acaricia os próprios filhos, me tornei carinhoso no gesto, na maneira como eu falo com vocês. Howard Marshall diz: a declaração de Paulo, portanto, é que os missionários não eram severos, não eram arrogantes para com a igreja, pelo contrário, mostravam uma disposição bondosa. Seu alvo era o bem da igreja e não o estabelecimento da sua própria posição, nem a obtenção das suas próprias finalidades. E que atitude maravilhosa essas pessoas, Paulo e sua equipe, tinham como pastores, irmãos. Não eram celebridades evangélicas, não eram cheios de modismo ou coisa parecida, eram homens honrados, sim, reconheciam e sabiam isso a respeito do seu próprio cargo, eram homens de respeito, mas ao invés de serem pesados e querer mostrar isso para as pessoas, a Bíblia diz que eles eram carinhosos, leves, com a igreja a qual amavam e qual pastoreavam. E o contrário, meus irmãos, isso é importante, ao invés de receber alguma coisa da igreja, e não digo só não financeiramente, mas de receber a honra, a atenção, qual é a atitude dele? Eles queriam se doar. Não eram missionários para serem pesados, não é me ofereçam, me deem atenção, me coloquem no foco, me coloquem em foco sobre as minhas decisões ou parecido. Não, a gente veio aqui porque a gente quer se doar para vocês. Qual tal é uma ama que acaricia os seus próprios filhos? E é muito interessante também essa figura que o apóstolo Paulo usa. Ele não usa a figura, uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, uma mãe que dá a ideia de uma profissional, né, de uma babá profissional que sabe cuidar dos filhos como ninguém, que até ensina as mães: olha, é assim que acontece, quando ele chora você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, trocar fralda é daquela maneira. Uma mãe profissional, não uma mãe, mas uma ama profissional, uma enfermeira profissional, que se trata assim tão bem, com tanto zelo, com tanto cuidado, os filhos dos outros a quem ela cuida, e a figura é essa, quanto mais será uma mãe, uma ama, que cuida dos seus próprios filhos. É uma mãe que é babá e uma babá que é mãe, que sabe fazer como ninguém e trata dessa maneira aqueles que são os próprios filhos. É uma comparação maravilhosa sobre a igreja. Porque quando Paulo vai dizer que essa relação do pastor com a igreja, dos apóstolos, dos missionários, da liderança com essa igreja, ele, além de falar que ele não quer ser pesado, ele está estabelecendo que tipo de relação existe na comunidade, que a comunidade não é uma empresa, por exemplo. Apesar de ter que sermos profissionais em muitas coisas, o estabelecimento aqui não é de um grande líder empresarial com funcionários ou com uma liderança que deve ser apenas treinada. Essa relação talvez seja um pouco mais distante. Não é um teatro também a igreja, um lugar de entretenimento, onde talvez esteja aqui animadores, ou esteja aqui pessoas dispostas a falar coisas bonitas e um auditório nos escutando. Até porque, meus irmãos, a relação patrão-empregado, a relação público e produção, ela é uma relação temporária, e às vezes também impessoal, ou melhor ainda, ela é uma relação que tem a ver com aquilo que o outro pode oferecer. Que quando o outro não pode mais oferecer alguma coisa, seja o empregado, ou seja só o próprio público que não pode pagar o ingresso, a relação é rompida, ou não existe relação. Paulo vai falar que é uma relação de pai e de filho. Por isso, qual é a grande ideia aqui da igreja? É a ideia da família. Foi tão bonito que o coral começou esse tempo aqui de culto, falando como é bom nós estarmos aqui louvando a Deus, e a ideia do estarmos aqui, é de fato, que eu falei aqui logo no início do culto, na abertura, aqui é de fato a ideia de família, a ideia de que nós estamos aqui individualmente falando com Deus, estamos aqui também, mas que nós estamos aqui como grupo, coletividade, família, irmãos falando com o Senhor. E até eu gosto de falar quando falo essa coisa de irmãos, porque hoje irmão virou, né, pronome de tratamento, e é muito mais do que isso. Não é a maneira como eu dirijo as pessoas da minha igreja, é o irmão Felipe, é o irmão João, é o irmão Heleno, não é dessa maneira, de fato ela tem a ver com a nossa identidade, com a nossa ligação, que é uma ligação de sangue,
uma ligação do sangue de Jesus Cristo que nos torna essa grande família da fé. Que bonito é poder pertencer a esse grupo. Que bonito é poder pertencer, e que bênção, que privilégio é poder pertencer a essa família que se alegra nos momentos bons, e uma família que se entristece com a gente no momento difícil, uma família que nos fortalece no momento da nossa fraqueza, uma família que nos encoraja no momento da falta de esperança, uma família que celebra com a gente também no nosso momento de júbilo, irmãos. Porque não é uma empresa, não é um teatro, a igreja é uma grande família. É o que o apóstolo Paulo vai dizer e vai comparar. E Paulo vai escrever como ele, Silvano e Timóteo, que era a sua equipe, fizeram isso. Assim, versículo 8, querendo-vos muito estar prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, e por isso que vos tornastes muito amados de nós. Nós tratamos vocês como uma ama que trata os seus próprios filhos, somos essa família, nós estamos aí para receber, não estamos aqui para receber, mas estamos aqui para nos doar, para nos oferecer, e fazemos isso oferecendo para vocês aquilo que nós temos de melhor. O Evangelho de Deus é que Paulo vai dizer, e a nossa própria vida em prol de vocês. E é claro que na cabeça dos apóstolos não havia tesouro maior que eles podiam oferecer a qualquer igreja, a qualquer pessoa, que se não fosse o Evangelho de Deus. E acho que não é só na cabeça dos apóstolos, é na nossa também. Não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho é aquilo que eu te dou. Levanta-te e anda, Atos capítulo 3. Às vezes aquilo que as pessoas nos pedem e que nós podemos oferecer, o que há de mais precioso é o Evangelho de Deus. E Paulo vai dizer, e a nossa própria vida. E aqui a própria vida não é a ideia tanto do martírio, de que eles iam morrer pelos Tessalonicenses, mas não, é de que é aquela doação de coração. Quando a gente diz, olha, eu dou tudo para você, eu me ofereço de corpo e alma, com tudo que eu sou, o meu tempo, a tudo que eu faço, que a gente vai ver logo um pouquinho como isso se concretiza também. É essa a ideia da própria vida. Nós oferecemos para você o Evangelho, mas a gente se doa com tudo que a gente é, e doar-se, meus irmãos, não é fácil. E não é fácil porque exige de nós mais do que nós mesmos gostaríamos. Doar-se, como Paulo se doou, oferecendo o Evangelho à sua própria vida, exige a nossa paciência. Doar-se exige a nossa persistência. Doar-se, irmãos, exige a nossa insistência. Exige um amor que muitas vezes, e a gente experimenta isso em todos os níveis aqui, meus irmãos, de uma doação na igreja, uma coisa só em troca, que é o sorriso de Deus, que é a alegria de Deus, é a certeza de que Deus ficou feliz com aquilo que a gente fez, meus irmãos. Porque se fosse contarmos, e aqui falo de nível mais genérico possível, de qualquer resposta ou gratidão em relação àquilo que a gente se doa, seria muito complicado. Falando aqui, não é nenhuma desabafo pessoal, nada parecido, a igreja da Gávea é muito amorosa, mas nós sabemos, irmãos, que todos nós aqui, que trabalhamos na obra de Deus, como já falamos aqui alguns domingos atrás, o quanto a gente se doa, e muitas vezes o que a gente recebe são críticas, e muitas vezes o que a gente recebe são obstáculos. Falamos aqui, o domingo passado, retrasado, domingo à noite retrasado. Só que o apóstolo Paulo tinha como foco, como prêmio, meus irmãos, não era aquilo que a igreja poderia responder, não era aquilo que os cristãos poderiam achar, mas principalmente o foco dele é na glória de Deus. Se Deus abençoa, se Deus quer que eu faça isso, é isso que eu vou fazer, a despeito de qualquer obstáculo. E isso é se amar, isso é amar, e isso é se doar, como eu falei, com insistência, com persistência e com paciência, sabendo que Deus é o nosso foco em primeiro lugar. Se Deus te chamou para fazer, meus irmãos, vá em frente, coloca os antolhos, o foco somente em Deus, segue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Às vezes, grande exercício, tampe os seus ouvidos e siga em frente, meus irmãos, que é isso que Deus quer que você faça isso com esse foco, com esse alvo. E amar na Bíblia é complicado, porque a Bíblia nos diz outros parâmetros diferentes do que a gente vê hoje, que
tem a ver com a doação. Mas eu lhes digo, disse Jesus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Se alguém lhe bater numa face, Jesus diz, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de lhe tirar a túnica. Sempre falo aqui a ideia de oferecer outra face, não é bate mais uma vez, mas é eu não vou entrar nessa discussão com você. E essa era a ideia, né? De duelar, né? Alguém bateu na sua face, está te chamando para o duelo, você não vou aceitar isso, não vou entrar nessa briga. Não se deixem vencer o mal, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é amar, isso é se doar-se, e uma certeza também, meus irmãos, de que quando a gente se doa, a gente deixa uma marca na vida das pessoas. Uma marca que às vezes ela demora a amadurecer. Alguma coisa que às vezes só depois de um tempo, da insistência, da persistência e da paciência, a gente vai perceber que coisas ficaram no coração das pessoas a partir dos nossos gestos, a partir do nosso trabalho, a partir do nosso incentivo e do nosso encorajamento. Talvez você já tenha passado por uma experiência como essa, onde a gente às vezes fala do Evangelho, a pessoa está se afastando, a gente fala do Evangelho, a pessoa se afasta. E às vezes a gente acha, o nosso trabalho foi em vão, me doei, falei, orei pela vida da pessoa e nada aconteceu. E depois, anos depois, a pessoa vai voltar para Jesus e normalmente ela fala o seguinte, olha, eu fiquei esse tempo todo afastado, 10 anos, mas durante muito tempo, aquilo que meu irmão, e aí coloca o seu nome, falou para mim, sempre ficava ecoando, como uma sementinha ali, como uma brasa viva na minha consciência, ficava falando, até que um dia aquilo ficou mais forte, e eu voltei para Jesus. Isso é se doar, certeza da marca que a gente deixa, independente do resultado, a marca, e a certeza do sorriso de Deus, de que cumprimos aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse. E assim, Paulo começa a chamar a lembrança dessa igreja dos Tessalonicenses, o que é que eles haviam feito, porque vocês recordam, meus irmãos, do nosso labor, da nossa fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamando o Evangelho de Deus. E é interessante que parece que Paulo está fazendo uma grande autoafirmação, né, de como ele era importante. Vocês lembram de quanto eu trabalhei com vocês, de como noite e dia eu fiz o que eu fiz, mas não é verdade. Vamos lembrar aqui do início, Paulo está dizendo que ele está fazendo por amor, não esperando por recompensa, não por ganância, não por vanglória, como já falamos nos outros sermões. Como eu falei, meus irmãos, é um contraste. Paulo não está se exaltando, mas dizendo, eu não sou como aquelas pessoas que têm feito, que vem aqui para tirar de vocês outra coisa. De jeito nenhum. O que eu faço, faço por amor, indiferente daqueles outros, em labor e em fadiga, diz o apóstolo Paulo. E essas duas palavras expressam a natureza pesada e cansativa do trabalho. Eles não eram preguiçosos, é o que diz aqui o apóstolo Paulo. Eles podem comprovar isso. Nós nos afadigamos no trabalho de vocês e fizemos isso com uma jornada dobrada, justamente para não ser também pesado a vós. E aí a ideia aqui, sim, nesse momento, é a ideia financeira. Como nós sabemos lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo também era um fazedor de tendas, e quando era necessário, e ele, para não ser pesado, quando a igreja não podia ali prover os recursos para ele, ele fazia tendas. E aqui nesse texto está dizendo, eu trabalhei de noite e de dia. Não é que ele trabalhava 24 horas, irmãos, mas que tinha noite que ele trabalhava e tinha dia que ele trabalhava, mas em todos os turnos Paulo estava sempre trabalhando, seja na igreja, pregando o evangelho, ou seja, fazendo tendas em outros lugares. Atos 18:3 você vai ver isso. Então Paulo fazia tendas e pregava e fazia tendas, e todo esse esforço, meus irmãos, que sabia que tinha o direito de receber, mas para não ser confundido com outros, Paulo abriu mão, para dizer, a minha fadiga, o meu labor, é para que vocês cresçam no Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabedes ainda que de que maneira como a Pai a seus filhos a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modos dignos de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Fizemos tudo isso
exortando vocês, consolamos e admoestamos, e fizemos isso de maneira piedosa, justa e irrepreensível. Bonito esse termo, irrepreensível. Olha para nós, não fizemos nada que maculasse. Paulo sabia que não era perfeito, Silvano e Timóteo, ninguém era perfeito aqui, mas não fizemos de maneira que maculasse de forma grave o nome de Jesus. Fizemos de maneira justa, justiça de Deus, piedosa, com reverência com o Senhor, exortando, consolando e admoestando. E o principal, por que a gente fez tudo isso? Por que a gente exortou, consolou e admoestou? Por que a gente agiu de modo piedoso, justo e irrepreensível? Para que vocês vivessem do modo digno de Deus. Essa é a finalidade do texto. Tudo que Paulo, Silvano e Timóteo, tudo que Paulo e a sua equipe fizeram, o objetivo todo era para que aqueles cristãos vivessem do modo digno de Deus. E esse é o sentido de tudo aquilo que a gente ouve na igreja, e esse é o objetivo e a finalidade de tudo aquilo que a gente lê na Bíblia na nossa casa. Todas as coisas que a gente ouve, que a gente se abastece, é para que a nossa vida seja transformada pelo Evangelho de Deus. E não é uma transformação qualquer, não é uma transformação para mim, não é para que eu seja vitorioso, apesar de acreditar na vitória, não é para que eu seja abençoado, apesar de eu crer na bênção de Deus, não é para que eu seja alguma coisa que no fundo reverte para mim. Paulo está dizendo, é para que vocês vivam do modo digno de Deus e para a glória desse próprio Deus que chamou vocês, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Lembrando, meus irmãos, que é uma transformação que leva você a andar, a viver, a existir tudo para a glória de Deus e de uma maneira que honre esse Deus que chamou você. Lembrando que a salvação não é apenas, apesar de ser também um carimbo que te leva para o céu. Olha, a partir desse momento você entregou a sua vida a Jesus, você vai para o céu, glória ao nome do Senhor, por isso é verdade, mas é algo que leva você para o céu e que leva você a viver uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, de dentro para fora, para que você viva um modo digno do Senhor. Por isso lembre-se, aqui eu termino, de tudo que a gente falou aqui. Primeiro, que o amor se expressa em atos. Paulo se doou para aqueles crentes, porque tinha amor por eles. Paulo se afadigou, se doou por completo, e esse é o grande exemplo do amor. Na igreja, se doe. Na sua família, na sua casa, se doe. Gaste tempo, invista tempo, admoeste, exorte, console, amigos, igreja, família. Mas lembre-se que não é sentado fazendo as coisas para você, pensando em você, que o amor se expressa nas naturezas mais diversas que o amor tem. Ele se expressa, o verdadeiro, na doação, como disse aqui, temos dito, em atos concretos. É quando a gente se afadiga, é quando a gente labuta, é quando a gente se doa, é quando a gente abre mão, às vezes sem receber de fato, mas doando, deixando uma marca e fazendo para a glória de Deus, que o amor de fato se concretiza. Que exemplo de Paulo, que exemplo para as nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, onde for. Segundo lugar, crescer tem a ver com a disposição de ensinar, mas também com a disposição de aprender mais de Deus. Isso é uma lição preciosa do texto, que Paulo fez tudo, e falamos aqui para honrar, para tudo, e se afadigou, labutou, se doou o Evangelho de Deus. E se a igreja de Tessalônica cresceu, é porque do outro lado existia, além do homem disposto a ensinar, existia uma igreja disposta a aprender. Existia um povo ávido a saber mais de Deus, a conhecer mais de Deus. E essa é o grande binômio que pode fazer com que a igreja sempre exploda. Exploda no bom sentido, meus irmãos. No sentido do crescimento, não é da destruição. É quando o Evangelho de Deus ele é verdadeiramente pregado, fielmente pregado aqui nas Escrituras Sagradas,
E as pessoas, todos os níveis, e nós mesmos ouvimos, mas também tem um coração disposto a entender, a aplicar, a vivenciar tudo aquilo que nós aprendemos. É aquela velha ideia, nós viemos aqui para engordar, meus irmãos. Nós viemos aqui para abastecer e para gastar todas as energias que nós recebemos. Para gastar, no bom sentido, todo o evangelho que nos é ensinado, para aplicarmos tudo aquilo que nós escutamos. Essa é a verdadeira chave do crescimento. A Bíblia pregada de forma bíblica, e hoje em dia a gente tem que dizer isso, a Bíblia pregada de forma bíblica, integral e completa, e uma igreja disposta a ouvir, os crentes dispostos a ouvir, a ensinar, a aprender, a vivenciar tudo aquilo que é pregado no Evangelho do Senhor. Em terceiro lugar, e a obra maior de Deus, é fazer com que você todo viva em todo tempo, em todos os lugares, honrando o seu santo nome. É você todo, em todo tempo, em todos os lugares, honrando o nome de Deus. Lembra que o texto, a finalidade de tudo isso é para que vocês vivam de modo digno de Deus. Essa é a verdadeira razão que eu estou aqui, diz o apóstolo Paulo. E crescer não é ver anjos, não é ver milagres. Apesar de eu acreditar em tudo isso, meus irmãos, não se engane. Acredito não só nos anjos, mas que é possível vê-los. Não só em milagres, mas que é possível experimentá-los hoje, nos nossos dias. Mas viver para a glória de Deus é crescer com Ele em todo tempo e em todo momento. Estou dizendo isso porque muitas vezes a gente confunde os verdadeiros sinais do nosso crescimento. Às vezes experimentamos e vemos alguma coisa sobrenatural. Diz assim, olha, é o sinal de que de fato estamos crescendo, a bênção de Deus sobre a minha casa, glória a Deus que você viu, você experimentou, creio nisso piamente. Mas o grande sinal, você pode ver durante toda a Bíblia, o grande sinal de que nós estamos com Deus, é quando de fato, em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, com tudo que eu sou, eu todo, não só um compartimento, a gente vive para a glória de Deus, honrando Ele. Agradeça a Deus se você tem vivido assim, e peça a Deus para que você continue vivendo dessa maneira, e que Ele nos abençoe, meus irmãos. Que a gente ame, e esse amor se expresse em atos, que a gente cresça, e cresça para a glória de Deus, e os nossos ouvidos sejam atentos, para não apenas escutar, mas escutar e obedecer. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai bendito, louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra tão preciosa para as nossas vidas, Pai. Pedimos que sempre, Deus, que essa palavra ela seja transformadora para nós, porque de tudo que ouvimos, ó Deus, sempre, não apenas hoje, o que nós queremos é produzir os frutos do Senhor, é viver de um modo digno, que honre o Teu nome, para o Teu reino e para a Tua glória. É assim que a gente quer ser, ó Pai, é assim que a gente quer ser visto, é assim que a gente quer ser reconhecido, Senhor, nos lugares onde a gente vai, não apenas aquele que crê no sobrenatural, apesar de nós crermos e crermos de verdade que o Senhor pode fazer coisas que os nossos olhos nem imaginam, Senhor, mas que em todo tempo as pessoas veem, Senhor, e percebam que existe alguém ali, Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, onde a gente vai, Senhor, que não abre mão dos princípios do Senhor, que não abre mão de honrar o Teu santo nome, em qualquer circunstância. E é assim que nós queremos fazer diferença, Senhor. Dá-nos um coração, um ouvido ávido para escutar, aprender e Te obedecer. Dá-nos, ó Deus, uma vida dos que se doa para o próximo, a nossa casa, e que honre o Teu nome em todo e qualquer lugar. É o que nós Te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.